Olá pessoal, boa noite. Acho que agora vai. Tá virando tradição toda vez que eu vou gravar uma live, a primeira gravação cai e eu tenho que reconectar. Ah, agora entrou aqui no YouTube. Ó, no Facebook. Deixa eu compartilhar com o pessoal aqui. Gerar um link. Carol, Flávia, boa noite pessoal, sejam bem-vindos. Ai, agora tá tudo certo, aparecendo aqui pra mim, consigo acompanhar agora. Então agora sim, oficialmente, boa noite. Mais uma live aqui no Facebook com um tema sugerido pelos despertos. É um tema que tem aparecido muito nos grupos de discussão, o pessoal tem questionado bastante. Tenho recebido mensagens e agora até e-mails perguntando o que é essa questão do cansaço, o pessoal querendo saber. E aí, será que eu tô doente? O que tá acontecendo? Eu fui no médico, fiz os exames, deu tudo normal, mas tô cansado, se deixar eu quero dormir o dia inteiro. Então, se você também tá se sentindo assim, esse tema de hoje é pra você. Como sempre, eu vou pedir um auxílio aí, pessoal que está assistindo, quem for dos grupos no WhatsApp e também no Facebook. Por gentileza, compartilha para mim, ajuda o pessoal a encontrar aqui o vídeo. Por favor. Deixa eu ajudar aqui também. Bom, vamos lá. Cansaço e as novas frequências energéticas, ou as frequências energéticas em geral. Bom, se você está sentindo um desânimo, mas um desânimo estranho que vai além do simplesmente não estar comendo bem, aquele desânimo que é de falta de nutrição, é diferente. Se você tá sentindo que você dorme, acorda cansado, às vezes tem dia, por exemplo, final de semana, tem muitas pessoas que relatam. E Camila, seja bem-vinda. Tem muitas vezes que as pessoas me perguntam assim, Núbia, tô dormindo 8, 10 horas, tô me estranhando, será que eu tô doente? E depois de dormir tanto tempo, eu acordei cansada. Mesmo assim, não tô entendendo o que tá acontecendo comigo. Junto com esse cansaço físico, pode vir acompanhado também um cansaço emocional. Que é aquele cansaço, aquele dia que você tá sem paciência, mas você não sabe explicar por quê. Uma fadiga mental, parece que você não tá dando conta de raciocinar direito. Você tem que trabalhar e você não dá conta de tanta coisa, de tanta informação. E aquele cansaço energético também para quem é mais sensível e consegue perceber isso, é super possível de acontecer também. Então, pessoal que tá aí assistindo, conta pra mim aí se também tá se sentindo assim, né? Se esse cansaço também tá fazendo parte do seu dia a dia. No geral, tem um tempo já deve ter aí mais ou menos uns 4 anos que essa frequência do cansaço tá aumentando, né? Pessoal que tá chegando agora, sejam muito bem-vindos, né? Me sinto assim o tempo todo. Flavinha, pessoal aí. Pois é, vocês não estão sozinhos, né? Esse cansaço está fazendo parte de muita gente. A diferença é que tem gente que está consciente desse cansaço em determinados graus. Por exemplo, tem gente que consegue perceber o cansaço, mas acha que é alguma coisa médica e vai procurar ajuda. Tem gente que já consegue perceber o cansaço e ter o entendimento de por que ele está acontecendo. E tem gente que nem consegue entender o que está acontecendo e não consegue nem se posicionar. O cansaço, às vezes, até na questão de tomar alguma atitude em relação a ele, pode ser tão grande
que a pessoa não consegue nem ter um posicionamento. E tem aquelas que realmente nem estão se sentindo tão cansadas assim, né? Olá, Fabi! Pessoal aí tá sentindo cansaço mesmo, né? Dizendo aí, segundo os relatos. Ó, a minha escudeira fiel aí, que é a Shirley, que entrou. Se puder, tô me pedindo aqui, compartilha nos grupos, por favor. Me ajuda a espalhar pra galera aí, tá bom? Então, pessoal, o tema de hoje ele vai ficar muito gostoso, porque eu acho que vai bater muito com o que vocês possam estar sentindo. Se você tem se alimentado bem, se você tem priorizado a sua noite de sono, no sentido de, ó, deu a hora de dormir, eu vou dormir, isso é prioridade, vou dar atenção para isso. Se você tá focando também nos seus momentos de lazer e ainda assim tá se sentindo muito cansaço, é sinal de que você está sentindo a variação energética que está acontecendo no planeta. Na verdade, na nossa região galáctica, digamos assim. Boa noite, Marinete, Manuela. Há muito se fala na espiritualidade, já tem um tempo que falam que tá para começar uma nova era, que tem energias novas para chegarem no planeta, que vai mudar isso, vai mudar aquilo, mas antes da gente ver isso tudo, antes da gente conseguir sentir e ver de fato isso tudo, a gente começa a apresentar sintomas físicos, que uma dessas questões é o cansaço físico. Boa noite, Elisandra. Essa questão de sentir extremamente esgotado, querer fazer algo, mas não ter energia. Ultimamente eu tô percebendo que tá acontecendo uma coisa muito interessante, acompanhado de uma outra que eu tô achando mais legal ainda. Tá acontecendo com muita frequência das pessoas ao meu redor, amigos e até parentes, às vezes marcam um compromisso comigo, chega no dia e fala assim, ó, Núbia, eu não vou conseguir, eu tô muito cansada, eu tô sentindo uma necessidade muito grande de ficar quieta, ou então eu preciso muito ir pra natureza, eu sei que a gente marcou de, sei lá, almoçar juntas, mas eu prefiro ir pra natureza. Então, pessoal, isso eu acho muito interessante porque as pessoas estão percebendo as necessidades delas e estão começando a priorizar isso. Você tem dado a si mesmo essa prioridade? E você, mais do que isso, você tem percebido as pessoas darem a si mesmas essas prioridades? Porque às vezes a gente fica tão contido para poder desmarcar um compromisso em função de algo real, que é esse cansaço, que a gente se submete a um outro tipo de cansaço, que é fazer algo que não estava afim, que seu corpo estava pedindo o completo oposto, que era ficar calmo, quietinho e relaxado. Então, separei aqui alguns pontos aqui porque para falar desse tema, eu geralmente gosto muito dessas lives porque as informações elas vão vindo. Eu medito antes de fazer as lives, as informações começam a vir e vou falando. E eu sempre gosto de escrever as informações para me ajudarem, porque vem muitos insights toda vez que a gente define algum tema para passar. Então eu recebo algumas orientações muito legais e hoje eu recebi várias orientações interessantes para passar para vocês, para a gente conseguir dar conta de lidar com esse cansaço, tanto físico quanto emocional, quanto mental. Agora eu pergunto para você, em algum momento, sentindo esse cansaço extremo, por vezes até aparentemente inexplicável, você começou a achar que tinha algo de errado com você? Ou você começou a achar que você estava tendenciando a uma mudança energética? A maioria das pessoas que eu tenho conversado tem pendido para o lado de achar que tinha algo de errado. Porque assim, hoje em dia vivemos numa sociedade
em que as pessoas parecem estar cada vez mais preocupadas com a alimentação, com o corpo, mesmo que isso seja de um ponto extremamente estético, as pessoas parecem pelo menos estar mais preocupadas com a alimentação. Se você se encaixa nesse perfil de cuidar da sua alimentação, de cuidar do seu corpo e mesmo assim você está sentindo esse cansaço, então fique tranquilo, que isso pode não ser algo ruim. Se você já submeteu a exames médicos, fez exame de sangue, exames de rotina e ainda assim tá tudo normal, mas você continua sentindo esse cansaço, não é uma falha da medicina, não é que seus exames deram errados, simplesmente é uma variação energética. Para que vocês entendam o porquê dessa variação energética, o porquê desse cansaço tomar conta da gente de uma forma tão profunda, a gente precisa lembrar que tudo é energia. Eu sempre falo isso aqui. E energia tem campo elétrico. E quando ela está em movimento, quando ela está vibrando, gera-se campo eletromagnético. Para ter campo magnético tem que ter movimento. Portanto, esses campos eletromagnéticos, eles possuem assinaturas de frequência, ou seja, eles têm frequência vibracional. Meu campo tem uma frequência vibracional, a câmera que vocês estão me vendo tem uma frequência vibracional, o seu corpo tem uma frequência vibracional. Cada coisa existente aqui no mundo material tem uma frequência, um padrão vibracional. E esse padrão vibracional, ele funciona igual um rádio. Ele está o tempo inteiro enviando e recebendo informações. E essas informações são sempre dentro da linguagem de variabilidade de frequência energética. Porque tudo é energia. O que você pensa é energia. Você manifesta na sua realidade energia. Aquilo que você pensa já começa a ser plasmado na realidade quanto mais força você põe naquele pensamento, quanto mais intensamente você acredita que é capaz de conquistar aquele objetivo. Então, se tudo tem uma frequência, um campo eletromagnético, se tudo é energia e tudo vibra, o planeta ele também tem um campo eletromagnético, ele também vibra, ele também tem uma frequência. E o planeta está inserido no cosmos, onde cada ser, cada corpo presente nesse cosmos também tem um padrão vibracional. E esse padrão vibracional responde à consciência universal, que é a consciência de Deus, que é a consciência maior. E essa consciência, ela também tem variabilidade. E estamos passando por uma época em que a variabilidade de frequência está chegando com tudo na gente. Para aqueles que estão mais avançados aí, que gostam de se aprofundar mais na espiritualidade, já devem estar sabendo que temos seres trabalhando para amenizar essas cargas energéticas que chegam no nosso planeta. E graças a eles, a gente não está sofrendo tanto assim. Porque, para vocês terem ideia, quem é biólogo aí com certeza sabe explicar muito melhor do que eu, mas temos animais que, por exemplo, se guiam pelo campo eletromagnético da Terra para se deslocarem, para se orientarem para onde vão. Só que isso, gente, o campo eletromagnético da Terra, do planeta que a gente vive, tem que estar em ressonância com os nossos corpos. Porque se eles não estiverem ressoando, lembrando que ressoar, né, é vibrar, é se sintonizar na mesma frequência, se eles não estiverem ressoando, isso gera uma série de sintomas pra gente. E esses sintomas podem ser desde cansaço físico a confusões mentais e violência. Então, graças a Deus, só para vocês entenderem, temos seres que estão trabalhando a nosso favor, nos auxiliando no controle. Igualzinho você vai lá, pega um botão e regula o volume de um som. Temos seres que estão trabalhando, regulando as frequências energéticas que chegam para o nosso planeta.
E graças a eles, a gente não tá sofrendo com isso. Ah, Núbia, mas sentir esse cansaço absurdo de forma que é difícil até sair da cama é muito ruim. Sim, é muito ruim, mas é menos pior do que acordar imerso numa revolta, querendo matar todo mundo, porque a alteração comportamental, ela também está relacionada com a variação de frequência vibracional. A ciência já mostra isso hoje pra gente. Então, quando você tá lá no seu dia a dia, além de sentir esse cansaço físico, esse cansaço mental, e de repente você tem uma variação emocional, principalmente tendenciando para o estresse, para a raiva, perder paciência, para a ignorância, mesmo que seja internalizada com si mesmo, principalmente, você está sofrendo os efeitos também dessa variação de frequência energética. Só que a boa notícia disso tudo é que, diferente do rádio, que é um aparelho que está ali, inerte, no sentido de ele não tem a vontade de mudar, de se conectar a diferentes frequências vibracionais. É alguém que vai lá e controla ele. Ah, eu quero sintonizar na rádio fulano de tal, mudou, que sintoniza em outra. Nós não somos um rádio que está passivamente aguardando para ser alterado de frequência. Nós podemos e devemos nos posicionar diante dessa variabilidade de frequência energética que a gente está recebendo. Então, aqui vai algumas dicas para que você consiga aplicar no seu dia a dia esse controle. Isso, voltou aí, né? Então vamos lá. Principal coisa que você precisa fazer para poder ajudar a si mesmo e aos outros. Por que você vai ajudar os outros? Pessoal, por mais que você ainda não tenha conseguido acessar dentro de você essa verdade, somos todos um só. Você, eu, aquela pessoa que está passando na rua agora, somos a mesma consciência. A mesma. Só vestimos roupas diferentes. Portanto, estamos todos sujeitos a variações de frequências energéticas da massa, de massa. O que quer dizer isso? Se um número gigantesco de pessoas está sintonizado em notícias ruins, isso gera uma variação de frequência no inconsciente coletivo, na percepção energética da massa. Quanto mais pessoas, e a gente está vivendo uma fase de mudança de consciência, quanto mais pessoas se sintonizam com Deus, quanto mais pessoas fazem orações sinceras, né? Aquela oração em que você tira aquele momento para de fato conversar com Deus, ouvir Deus, de fato se entregar para Ele, conectado no momento presente. Quanto mais pessoas meditam, quanto mais pessoas escolhem a paz ativa, mais isso afeta a mudança de frequência energética e eleva o padrão vibracional. Por isso que eu falo que é muito importante aquela frase que Gandhi sempre disse: se você quiser mudar o mundo, mude a si mesmo. Então faça esse bem a si mesmo e pra gente também. Então uma das coisas que é importante você fazer é elevar o seu pensamento. Vivemos numa dimensão em que a dualidade está presente. Tem dia que você está alegre, tem dia que você está triste. Mas quanto mais conectado, mais presente você tiver, mais rápido você vai vivenciar essa variabilidade emocional. Num dia, você vai ficar feliz e triste várias vezes, com a diferença que você vai ficar mais consciente dessa variação emocional. E essa consciência te coloca no momento presente. E na hora que você tem consciência daquelas emoções que diminuem, que caem o seu padrão vibracional, você passa a se posicionar no controle para elevar o seu padrão vibracional. Então você vai trocar um pensamento, um julgamento, por um pensamento ou um agradecimento. O que é agradecer? É você fazer a graça descer. Reclamar é clamar novamente
por algo que você não quer. Então, troquemos os nossos pensamentos de julgamento, os nossos pensamentos de baixo padrão vibracional por pensamentos mais elevados. Não há nada de errado em ter pensamentos de baixo padrão vibracional. Todos nós temos. A questão é quando você entra nessa frequência e continua nela. Aí você está no momento em que está tendo variação de frequência energética, está chegando frequências altíssimas e você vai ter mais dificuldade ainda para acessar, você vai ficar ainda mais densificado, pode sentir ainda mais cansaço, mais incômodo físico, mais incômodo emocional, porque você está caindo mais ainda o seu padrão vibracional. É como se fosse assim, eu quero encher o seu copo de água, que é a sua consciência, mas você toda hora você está drenando o seu copo. Então eu tenho que ficar jogando muita água para ver se enche o seu copo. Só que toda hora está drenando. Fica difícil encher o seu copo, porque toda hora você está se esvaziando, digamos assim, aspas. Mas, na verdade, quando você está permitindo que o seu padrão vibracional caia. O segundo ponto que eu acho importante de começarmos a fazer para poder melhorarmos essa questão dos cansaços e nos adaptarmos melhor, com mais conforto a essas novas frequências energéticas é a questão da gratidão. É agradecer. Todos nós temos muitos motivos para sermos gratos. Estar vivo é uma razão para ser grato. Ter onde dormir, ter o que vestir, ter o que comer, sempre temos algo para agradecer. E essa gratidão constante move a nossa consciência para o momento presente, porque você está sendo obrigado a pensar naquilo que você tem que agradecer. E isso promove a abundância, porque no momento que você agradece de verdade por alguma coisa, você eleva seu padrão vibracional, mandando para o universo, para Deus, a mensagem de que, olha, pode mandar mais disso porque eu estou grato, eu me sinto feliz. Um terceiro ponto é o parar de julgar. Gente, isso é muito sério. Nós vivemos numa cultura em que a gente julga tudo. Julga a roupa do vizinho, julga a forma que o vizinho estacionou o carro, julga a comida do restaurante, julga o jeito que o outro está dirigindo. A gente só julga. E esse julgamento tira a gente do momento presente. Tira a gente da condição consciente do aqui e do agora e faz o nosso padrão vibracional cair. Então, principalmente, pare de se julgar. Pare de se diminuir. Porque cada vez que você faz isso, você mesmo está agindo contra si. Você está fazendo com que seu padrão vibracional caia. Ah, eu sou gorda, eu sou feia, hoje eu tô horrorosa, hoje eu não tô afim. Ah, eu sou incapaz, eu não sou amada. Ah, porque fulano isso, porque fulano aquilo. Você só julga e se coloca num posicionamento em que você é incapaz, naquele momento que você está julgando, de reconhecer a divindade que existe em você e no outro. Que no fundo é tudo uma coisa só, porque a consciência ela é única. Outra dica importante para você que vem se sentindo muito cansado, cansaço físico, cansaço mental, em função dessas novas frequências energéticas. Evite lugares e pessoas que têm um baixo padrão vibracional. Todos nós conhecemos algum lugar ou algumas pessoas que, quando a gente encontra, a gente parece que fica mais pesado, parece que a gente não se sente tão bem. Às vezes a pessoa ela é muito boa, ela tem uma índole boa, mas ela está num período ou num momento da vida dela de tão baixo padrão que toda vez que vocês se encontram, a pessoa suga a sua energia. Ela quer ficar bem, mesmo que de forma inconsciente, ela suga a sua energia. Não quer dizer que o vampirismo energético ele acontece porque a pessoa tem intenções ruins para cima da gente. Muitas vezes esse é o único caminho que ela conhece para se sentir melhor. Só que nesse momento que a gente está passando é um momento de uma profundíssima alteração de consciência, no sentido de elevação vibracional. Então é um momento em que precisa muito ser amoroso para si, muito amoroso com si mesmo, para você conseguir ser amoroso com o outro. E é dessa maneira que você vai conseguir entender essa linha tênue que separa
o egoísmo daquilo que eu estou fazendo por mim, que eu preciso me valorizar, que eu preciso me priorizar. Então é só no momento que você começa a se amar de verdade, olhar para você, ouvir as suas intuições, ouçam a sua intuição. A sua intuição é a voz de Deus falando com você. Ah, hoje eu tô a fim de comer isso, mas não é a voz do ego falando, é uma voz que vem de dentro de você, porque naquele dia você precisa comer aquele alimento. Hoje eu sinto que eu preciso ir para um parque, ficar perto da natureza. É a voz do seu eu falando com você. Então, pessoal, ouçam a sua intuição. Ouça, porque vai te ajudar muito a manter sua frequência energética elevada e mais em condições muito melhores de se adaptar a essas novas frequências vibracionais que estão chegando. Não tem como escapar disso. E é o momento perfeito para a gente estar aqui, agora, nesse planeta, onde exatamente estamos. Porque estamos exatamente no momento histórico de uma elevação de consciência em nível de massa. Quem está assistindo aí, que for mais velho, ou que tiver avós, pode perguntar, nunca se falou tanto em meditação, em consciência, em energia, atualmente, como tem se falado. Há poucos anos atrás, falar isso era quase um pecado. Era como se você não acreditasse em Deus. Então, desliga a TV. Aquele jornalzinho sangrento que vende no sinal lá, quando você está parado no trânsito, esquece aquilo. Aquilo só diminui a frequência vibracional que você tem. Aquilo te afasta do momento presente. Aquilo te afasta do amor, que é a nossa essência. Comece a se conectar com quem você é de verdade. Medite diariamente, mesmo que você não saiba como. Procure saber, procure ajuda, procure dicas, informações, ou faça da sua maneira, mas medite diariamente, porque a meditação, ela te coloca no aqui e no agora. Ela te coloca no momento presente e em condições de se sintonizar com a sua essência, que é a nossa essência, que é o que somos em verdade. E só assim você tem condição de, no dia a dia, um passo de cada vez, parar de se sentir tão cansado. Um cansaço físico, um cansaço emocional, mas um cansaço. Encontre coisas boas em você. A gente vive numa cultura em que todo mundo sabe listar de si mesmo pelo menos uns 15 defeitos. Mas na hora que pergunta assim, me fale pelo menos 3 grandes qualidades suas, as pessoas têm dificuldade de dizer. Porque fomos treinados para olhar, para sintonizar as nossas lentes somente no polo negativo. Só que a gente também tem o polo positivo. E nesse momento que estamos vivendo, claro que tudo é uma questão de equilíbrio. Até no negativo existe ponto positivo e vice-versa, né? Que é o símbolo do Tao, que é do Yin e Yang. Eles ambos, há um pouco de cada em ambos. Mas é muito importante que a gente foque naquilo que somos. Olha, nós somos uma consciência única que veste roupas diferentes. Eu sou a Núbia, você é você. Mas em essência somos a mesma consciência. É muito importante que a gente valorize, porque sendo a mesma consciência, vestindo roupas diferentes, a sua roupa veio com características que só você tem. Você tem dons, você tem habilidades, você tem perfeições, habilidades que só você tem. Olhe para você e descubra o que de melhor você sabe fazer, que ninguém vai fazer igual a você. Porque é aquele toque, aquele tempero que só você tem condição de dar. Então, olhe para dentro. O que de melhor e mais especial você pode botar para fora, expressando para si mesmo e para o mundo. Tenha uma alimentação mais saudável. Pessoal, isso é muito importante. Alimentem-se. A forma de se alimentar está intimamente relacionada com o seu nível de consciência. E você só percebe isso quando você compara você com você mesmo olhando para trás. Todo mundo
principalmente quando eu converso sobre alimentação, eu sempre pergunto, você sempre se alimentou desse jeito? A pessoa, não. Tal época eu me alimentava assim, assim, assado. E eu sempre pergunto, nessa época que você se alimentava dessa maneira, como era o contexto de vida que você estava vivendo? Porque está intimamente relacionado com o seu nível de consciência. Então, despertar a consciência, expandir a consciência, influencia diretamente na maneira como você vai se ver, se vestir, se expressar para o mundo, se alimentar. Então procurem ter uma alimentação mais saudável para deixar o seu corpo em condições de suportar e se adaptar a essas novas frequências energéticas. Outra coisa, respeite a vontade do seu corpo. Se você dormiu 10 horas e está precisando, está sentindo que precisa dormir mais 10, durma mais 10. Não deixa que aquelas crenças limitantes que inserem na cabeça da gente te limitem de ser o seu potencial pleno. O corpo é um instrumento extremamente inteligente, extremamente preenchido de consciência, que vai te dizer exatamente do que ele precisa. Se ele precisa dormir mais, ele vai te dizer que precisa dormir mais. Se ele precisa se alimentar mais ou menos, ele vai te dizer. E vocês dois, quem você é e a roupa que você veste, que é o corpo, vão se conectar muito melhor se vocês respeitarem um ao outro. E o corpo está sempre respeitando a gente, ele está sempre buscando a autocura, ele está sempre buscando o equilíbrio. É por isso que você ainda está aí, aqui, na fisicalidade, ouvindo isso. Então conecte com o seu corpo, ouça o que ele tem para te dizer. Se ele disser para você que você precisa ficar sozinho, fique sozinho. Não fique pensando que, vão pensar que eu sou rabugento, que eu tô isso, que eu tô aquilo. Pensem o que quiser, mas ouça o seu corpo. Porque quando você ouve a si mesmo, você gera uma frequência energética muito elevada ao seu redor, a ponto que a pessoa pode até achar X, Y, Z de você, mas dentro dela ela está percebendo que tem algo diferente em você, porque a verdade, ela não tem como ser escondida, porque o padrão vibracional da verdade é muito mais elevado que o da mentira, que o das máscaras que a gente usa. Então, quando você é espontâneo, verdadeiro, você não precisa dizer uma palavra, o outro consegue sentir, o outro consegue perceber isso em você. A Marinette falando, tem sentido muita necessidade de ficar sozinha. Somos duas. Eu tenho essa tendência também, e muito mais ultimamente, principalmente nos dias que eu percebo que eu tô recebendo mais insights, mais informações, que eu tô mais lá do que cá, digamos assim. É os dias que eu sinto mais essa necessidade também de ficar sozinha. E respeite, não tem nada de errado com isso. Vai ter dia que você vai querer estar cercado de 50 pessoas. Vai ter dia que você vai querer sair com os amigos, curtir até altas horas, e tem dia que você não quer ninguém do seu lado. Tá tudo bem com isso. Se respeite. As coisas começam a ficar pesadas e ruins no momento que a gente para de ouvir o nosso chamado interno. Quando a gente se distancia de quem a gente é de verdade, daquilo que somos, aí as coisas começam a ficar pesadas, elas começam a ficar densas. E aí os problemas começam a aparecer. Pessoal, então é isso. Tava vendo a hora aqui. Espero que essa live, esse tema de hoje, tenha contribuído de alguma maneira com vocês. Para quem tem se sentido muito cansado, tanto do ponto de vista emocional, mental e físico, espero que tenha encontrado aqui nessa live de hoje informações importantes para conseguir lidar com isso tudo, se sentir melhor, ainda expandir mais ainda a consciência, a ponto de abrir o seu coração e começar a ouvir cada vez mais os sinais que Deus manda pra gente o tempo inteiro. Ele tá sempre comunicando com a gente. Espero que tenham gostado disso. Gratidão por terem me escutado até aqui nesses 40 minutos de papo com vocês. Quem gostou, por gentileza, compartilhe o vídeo, marque os amigos aqui embaixo. Talvez mais pessoas precisem ouvir. Acho que pode ser bem legal a gente espalhar essa mensagem, tá?
Recadinhos finais, esse sábado a gente vai ter o workshop Despertar da Consciência Divina em BH. Já encerrou as vagas para esse workshop, mas teremos também dia 17 de março a segunda turma em Juatuba. Fica 40 minutos de BH, se eu não me engano. E teremos em BH, somente para quem já fez o workshop de Despertar de Consciência, o curso de expansão da consciência, que vai acontecer no dia 7 de abril. Estão todos convidados, estou aberta para perguntas, mensagens, podem falar comigo, fiquem à vontade. Gratidão, um beijo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.